Bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos. Ge- Meu nome é Clauber, sou membro aqui da Câmara Temática de Transição Energética e também diretor de Energia Sustentável e Bioeconomia aqui no Instituto EMAIS, Transição Energética. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o primeiro workshop da Câmara Temática nesse ano, com o tema Transição Energética e aspectos da justiça energética. O Fórum Brasil de Mudança do Clima é um espaço nacional de articulação e diálogo, que reúne diferentes setores para qualificar o nosso debate público e apoiar a construção de caminhos para o Brasil enfrentar a crise climática. Hoje, o Fórum é coordenado pelo Sérgio Xavier e se organiza em diferentes câmaras temáticas que aprofundam essas discussões e produzem contribuições nessas áreas estratégicas, e essa é uma delas, né? Essa câmara temática é coordenada pela Rosana, Rosana Santos, do Instituto Temais. Ela atualmente está em férias, eu estou substituindo. E essa Câmara reúne mais de 20 integrantes e instituições independentes, né, de academia, especialistas, pesquisadores, e pessoas com trajetórias diversas com um ponto em comum, né, que é a compreensão de que a transição energética é central para o enfrentamento da mudança, do clima no Brasil e no mundo. Mais do que uma agenda tecnológica, a transição energética envolve escolhas sociais, territoriais, distributivas. O Brasil tem vantagens importantes nessa agenda, mas também carrega desafios importantes, como as desigualdades regionais, a pobreza energética. E por isso a justiça energética não é um conceito abstrato, né? A gente está falando de um critério concreto para orientar as políticas públicas e as decisões. Então, ao longo desse ano, a Câmara quer manter esse espaço contínuo de colaboração, com workshops como esses aqui, notas técnicas e contribuições para processos públicos. E o encontro de hoje faz parte desse esforço para fortalecer os entendimentos comuns e criar um ambiente de troca qualificada. Hoje temos a alegria aqui de contar com duas contribuições muito relevantes. O Renato Zimmermann, membro aqui do CT, que trará uma perspectiva da transição energética a partir da experiência com negócios sustentáveis, e o Jorge Mendes, do Instituto Araiara, nosso convidado, que conecta a agenda da transição com a dimensão da justiça energética. A proposta desse workshop é simples: promover um diálogo objetivo, alinhar conceitos, trazer exemplos práticos e abrir espaço para uma reflexão e perguntas. Muito obrigado a todos e convido a todos também a fazerem a sua participação aqui via chat ativamente. Vamos começar, Renato. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar participando então desse workshop. Vamos conversar então sobre o maior desafio atual da humanidade, que é a gente encontrar caminhos para a transição energética e também caminhos para a transição energética justa. Minha tela tá rodando aí? Tá ok? Maravilha. Então, o momento atual que nós vivemos, né, é um ponto de inflexão da humanidade diante de todos os efeitos que a gente está tendo aí, tanto com as novas tecnologias chegando, a inteligência artificial, os conflitos geopolíticos, as guerras comerciais e junto com isso, as mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos. E esses eventos, eles precisam de cooperação global. Não é apenas um país que vai resolver esse problema. Então, a gente precisa de cooperação de todas as nações. E aqui eu já entro trazendo algo
que pouca gente conhece, é a escala Kardashev, um físico russo. Ele criou lá em 1964, que ele mostra que é possível a gente medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização por intermédio do uso da energia. Então, a energia é algo tão importante para qualquer civilização, seja ela aqui no nosso planeta ou algum outro tipo de vida que a gente não conheça em outra galáxia, em outro sistema, enfim, pode ser medido pela forma que aquela civilização usa a energia. E nós aqui no Brasil, no planeta Terra, a nossa civilização, nós somos ainda do tipo 1, que a gente ainda precisa furar o nosso planeta, extrair uma pasta de lá e produzir energia. Então, nós somos ainda muito rudimentares. As civilizações de tipo 2 que a gente não conhece, quem sabe um dia viemos a conhecê-las, elas utilizam a energia da sua estrela, do seu Sol, do seu sistema, enquanto que as do tipo 3 elas utilizam a energia da sua galáxia. Olha quão intenso que é essa escala Kardashev e como ela pode mostrar a importância da energia para uma civilização. Então, nós estamos falando de transição energética. Hoje, nós estamos falando na mudança do combustível fóssil para uma fonte limpa, transformando dessa maneira as sociedades, as economias e também os eixos de poder, a geopolítica e também as ordens econômicas mundiais. Mas vamos voltar um pouco na história da energia. A história da humanidade, ela já tem 300 mil anos. Nós, seres humanos, já temos em nossa jornada uma linha do tempo de 300 mil anos. E durante 290 mil anos, a gente usou apenas a energia do nosso corpo. A partir de 10 mil anos para cá, é que teve a primeira transição energética, que foi quando o homem, ao invés de ter que se distanciar, abastecer o seu corpo de energia. Veja bem, durante 290 mil anos, nós trabalhamos no modo sobrevivência. Nós vivemos apenas para o dia seguinte. A partir de 10 mil anos para cá, com a criação da agricultura, nós começamos a domesticar animais e começamos a usar a energia dos animais. Então, foi a primeira transição energética. Depois veio a do fogo, da água, a do vento. O vento permitiu que levássemos caravelas de uma região para outra para pesquisar, descobrir, desbravar novos territórios. Então, teve um impacto muito grande. Mas o impacto maior foi em 1765, quando James Watt apresentou para a humanidade a máquina a vapor. Ali, então, é o marco de uma transição energética que também marcou a era industrial. E essa era industrial, ela seguiu a sua marcha, e no século XX nós tivemos a expansão da eletricidade, mas o domínio completo da indústria do petróleo na composição energética mundial. E a partir desse domínio do petróleo, foram se formando as geopolíticas, as ordens econômicas, e agora, hoje, nesse momento, a gente precisa, então, virar a página da indústria do petróleo. Ela teve os seus méritos, mas ela teve o seu preço. Ela trouxe a humanidade até aqui, trouxe conforto, trouxe novos materiais, trouxe muita tecnologia, mas também trouxe um rompimento do equilíbrio climático. E isso acabou provocando o que a gente já conhece, né, o aquecimento global. E esse aquecimento, a gente tem que abrir um parênteses para falar que a ciência, ela é clara. Veja bem, a ciência, ela não é exata, ela é clara. E eu quero comentar a minha indignação
como a ciência está sendo tratada hoje em dia. Eu nunca vi uma classe tão desprestigiada quanto a classe científica. E por que isso? Porque a gente fala em consenso científico. A ciência ela não é exata e quando ela está errada, ela é clara, mas ela não é exata. Se ela for exata, ela já deixa de ser ciência, porque é uma busca constante. E dentro da ciência existem as sociedades, os consensos, que são milhares de cientistas validando, fazendo simulações, modelando e testando até definir o que é correto e o que não é. E dentro desse consenso científico, nós temos o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um organismo da ONU que aponta, então, que as atividades humanas são a causa do aquecimento global e que a energia é a maior fonte dessas emissões. E assim, ó, quando a gente fala de energia, nós não estamos falando de eletricidade, nós estamos falando de qualquer energia, que pode ser para transporte, que é ali que entra muita queima de combustível, muito diesel, muita gasolina, para transporte marítimo, aéreo, e para aquecimento também utilizado o gás, que é outro combustível fóssil, o carvão, a lenha, e o consenso científico do IPCC é muito claro. As atividades humanas que estão provocando o aquecimento global. Quando a gente vê um pseudocientista na internet espalhando desinformação, a gente e a desinformação, ela, além de atrapalhar, ela flui melhor, porque a ciência, ela para ser clara, ela tem que ser bastante técnica, enquanto que a desinformação usa aquilo que as pessoas querem ouvir. Então a gente vê muita fake news espalhando que isso é uma farsa, que é balela, que é isso, que aquilo, e isso foi tudo instrumentalizado para que o corpo científico, o IPCC, perdesse força e assim as mudanças climáticas elas não acontecem. E essa transição energética hoje ela é muito mais difícil do que as outras, justamente por causa desse cenário, esse momento atual que a gente vive. Antigamente, as outras transições energéticas elas aconteceram numa linha do tempo a partir de uma tecnologia e de uma forma orgânica. Essa nossa transição energética atual está muito difícil porque economias inteiras vivem em cima da economia do petróleo, nações inteiras. E daí nós temos o multilateralismo. O que é o multilateralismo? Quando as nações se unem para tratar de assuntos de interesse comum. E o multilateralismo, ele não interessa a países imperialistas que preferem impor a sua vontade, impor os seus interesses, enquanto que o multilateralismo ele é representado pela Organização das Nações Unidas, onde cada país tem uma cadeira e tem um voto. E aquele país dominante imperialista ele não quer compartilhar o seu voto porque ele prefere impor a sua vontade. Mas veja bem, as questões climáticas, elas não são novas. Elas não foram discutidas apenas aqui no Brasil na COP30. Lá em 1972, na Europa, em Estocolmo, a ONU já fez o primeiro evento. Em 1992, nós tivemos a Eco 92, a Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil. E aqui eu quero abrir um parênteses e homenagear José Lutzenberg, criador da Fundação Gaia. Ele estaria fazendo esse ano 100 anos de vida, ele partiu em 2002. José Lutzenberg foi um dos idealizadores da Rio 92. Ele
trouxe todo um contexto ético e filosófico também para a organização das bases, e foi na Rio 92 que nasceu as COPs. Então, foi o marco zero das COPs, foi a Rio 92. E eu estive na COP 30, em Belém do Pará, fazendo um painel. Queria aproveitar também e agradecer à presidência da COP, na pessoa de Ana Toni, a CEO, e também do presidente, o embaixador André Corrêa do Lago, por terem aberto um espaço para a gente apresentar a história de José Lutzenberg e a importância que ele teve para a consciência ambiental mundial. Um abraço também para Lara Lutzenberg, presidente da Fundação Gaia, e que hoje está presidindo essa importante fundação que mantém vivo o legado de Lutzenberg. Em 2015, nós tivemos o Acordo de Paris, que estabeleceu metas para a limitação do aquecimento global, a COP 21. E nós tivemos, então, agora, ano passado, em Belém do Pará, em novembro, a COP 30, que marcava exatamente 10 anos da COP 21, ou seja, o Acordo de Paris seria revisitado. Então, a grande expectativa da COP 30 era a COP da implementação. Mas também a gente sofreu aí muito impacto dessa questão geopolítica. Teve uma das nações que boicotou a COP, demitiu todo o seu corpo diplomático ambiental, fechou agências e inviabilizou, então, muito do que se pretendia para a COP 30. Queria registrar também a minha indignação com a Índia, que ela se posicionou nos documentos que não se mencionasse a eliminação dos combustíveis fósseis, e o que não possibilitou, então, a gente ter um volume mais robusto de acordos dentro da COP 30. Mas nós tivemos um avanço importante que foi o roadmap, o mapa do caminho, que vários países foram signatários, e a partir desse roadmap criado na COP 30, a gente vai traçar os acordos multilaterais para se fazer a transição energética mundial. Queria, então, comentar que a descarbonização é a palavra-chave, né? Nós temos que eletrificar o máximo possível e eletrificar a partir de fontes limpas, do sol, da água, do vento, e, junto com isso, nós temos apenas 2% da frota logística mundial. Quando a gente fala em frota logística, a gente está falando de carros de passeio, de caminhões, de ônibus, de aviões, de navios, eh, trens. A gente tem apenas 2% dessa frota eletrificada. E a gente, então, tem um caminho muito grande para a eletrificação mundial das frotas. E nisso também entra a bioeconomia, que ela não é uma fonte limpa, mas é um carbono neutro. A bioeconomia tu vai produzir um combustível a partir da produção de uma biomassa, de algo físico, de uma massa. Eu vou citar o exemplo do etanol a partir da cana. Enquanto você produz a cana, você está resgatando carbono, porque tudo no planeta é carbono. O problema do aquecimento global são as partículas que nós estamos liberando, que vão para a estratosfera, e que o ciclo da irradiação solar bate na Terra, ela tem que sair. Essas partículas, elas são invisíveis a olho nu, mas nós estamos colocando gigatoneladas de partículas na atmosfera, queimando combustível fóssil, e a partir disso, os raios solares não ultrapassam essa camada, provocando uma anomalia, que é o aumento da temperatura, que já está batendo 1,5 graus, que parece pouco, mas os efeitos estão aí. Nós estamos presenciando
em todo o planeta, inclusive o hemisfério norte congelado como estava, é um sinal também de aquecimento global, porque as correntes marítimas que saem aqui do Atlântico, a MOC, acabam aquecendo as águas do hemisfério norte e provoca esse efeito de congelamento. É como se fosse pegar uma garrafa com a mão quente e o líquido lá dentro congelar. A gente provoca um choque térmico. É isso que a gente está vendo, um evento extremo. E ainda nós temos a realidade da pobreza energética. Somos ainda 1,7 milhão de brasileiros sem acesso à energia. Eu estive na Amazônia várias vezes, visitei os povos isolados, povos ribeirinhos, e eu vi ali uma oportunidade incrível do agroextrativismo, de a gente desenvolver o cooperativismo, desenvolver essas comunidades de uma forma de integração com a floresta. E isso tudo vai depender, então, da energia. A partir disso, e com programas, políticas públicas favoráveis, a gente consegue dar ferramentas para que esses povos sejam o que eles são até hoje, os guardiões da floresta. Nós estamos vendo agora, nesse exato momento, lá no Rio Tapajós, manifestações de povos originários, povos indígenas, tentando evitar a instalação de companhias internacionais que vão promover o agronegócio. Por que que esses povos estão segurando essas instalações? Porque aquelas regiões serem afetadas, a bioeconomia vai ser afetado para essas monoculturas, para essas culturas em escala. Os rios terão mais embarcações pesadas, e isso vai afetar toda a biovida, a bioeconomia desses povos. E como a gente está falando em transição energética, nós temos que frisar que a transição energética ela precisa ser justa e inclusiva. E os benefícios, eles têm que vir para todos os povos. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estou falando de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma cidade, Candiota, que ela vive em função de uma termoelétrica. E existe a região carbonífera, que tem mineradoras que extrai carvão. Com a transição energética, essas termoelétricas elas têm que ser desativadas e essas indústrias que extraem carvão, que vão ser queimados, transformados em combustível, essas atividades vão gerar desemprego, perda de renda e para essas comunidades. Então, a transição energética, ela também prevê políticas para realocar economicamente essas comunidades para que elas tenham a continuidade de sua prosperidade em fontes limpas e também em atividades sustentáveis. Vou mencionar aqui, dentro da transição energética, os 5Ds, começando pela descarbonização, que nós vamos ter que eliminar os gases, e aqui também eu quero mencionar o metano, o biometano, que pode ser utilizado a partir dos dejetos, dos aterros de grandes metrópoles, a gente pode transformar isso também em um biofertilizante, nós podemos transformar em energia. Olha quanta oportunidade a descarbonização pode trazer para a sociedade, para a evolução de nós, seres humanos. O outro D, o segundo D, é o da democratização, que traz, então, o acesso universal de energia limpa e também permite novos atores participarem do setor energético. Até então, um setor mais centralizado e regulamentado. E agora,
O terceiro D, a descentralização, tem um dos atores mais importantes, que é a geração distribuída. O que é a geração distribuída? Gerar energia junto às grandes cidades, aos telhados, nas propriedades rurais, nas fazendas, e essa energia ser distribuída entre os agentes consumidores, a partir de microrredes. Essas microrredes, elas são resilientes, elas são inteligentes e elas permitem também com a utilização de sensores e de inteligência artificial, que essa energia seja mais fluida. Para isso, a gente precisa, então, repensar todo o sistema elétrico brasileiro para que ele seja descentralizado. E o caminho da transição energética passa por esse D da descentralização. E isso, essas redes inteligentes também, elas vão trazer a digitalização. E essa digitalização vai permitir novos modelos de negócios. Já existem muitas empresas energy techs, que são empresas de tecnologia voltadas para o setor da energia. A tokenização da energia, você fazer negociação peak-to-peak, de ponta a ponta, ou seja, eu gero energia, eu entrego energia para alguém e o sistema elétrico presta o serviço de entrega da energia. Esse é o quarto D. E o quinto D, que é novo, talvez ninguém ainda tenha ouvido falar, no D da desregulamentação, que é, veja bem, se eu tenho um carro elétrico, eu tenho placas solares na minha casa, eu gero energia no meu telhado para mim, para minha casa, eu estou desregulamentado. O que a Agência Nacional do Petróleo, o que a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentar, eu tenho a minha regulamentação. Então, esse é o quinto D da transição energética. E nós temos as novas tecnologias chegando, e essas novas tecnologias, elas pedem passagem. Por isso que também é importante a gente eliminar o combustível fóssil para dar espaço para que essas novas tecnologias ocupem espaço. E eu vou dar um destaque para o hidrogênio verde. Veja bem, o hidrogênio não é energia, mas pode vir a ser energia. Ele é um gás que ele é extraído da água, da molécula da água, tu quebra essa molécula, H2O, tu resgata o gás hidrogênio. E para te fazer esse processo, que é chamado de eletrólise, você precisa de muita energia mesmo. Então, aqui no Brasil, a gente tem a solar, a eólica e a hidrelétrica que pode produzir hidrogênio verde. No mundo, também é produzido hidrogênio cinza, que é a partir do gás, que não é o modelo que nós temos que implantar aqui no Brasil. Aqui nós temos que implantar o hidrogênio verde. Então, o Brasil será potência mundial para abastecer a Europa, abastecer países desenvolvidos a partir do hidrogênio. Quero abrir também um parênteses para os biocombustíveis, a bioenergia, inclusive terá aqui em Porto Alegre, agora dia 18, 19, dia 20, a Biotech e o Congresso Internacional de Bioenergia vai acontecer aqui em Porto Alegre. Já fica o convite aí para quem quiser participar, se informar, Biotech, tá? Biotech Fair. Pesquisem aí, é uma feira muito interessante, estarei lá. E quero também falar das fontes nucleares. Está chegando nova geração de equipamentos nucleares também, e ali eu abro uma ressalva ainda existe o perigo do resíduo tóxico. Já é mais seguro a energia nuclear, mas é algo que a gente tem que deixar em segundo plano, porque nós temos sim que desenvolver armazenamento, nós temos que desenvolver outras tecnologias a partir das fontes limpas, e tecnologia para isso existe, e agora a gente precisa falar das políticas públicas, né? E essas políticas, elas precisam, então, ser desenvolvidas, muitas delas já estão em pleno curso,
O mercado de carbono é um mercado novo. O Brasil, a lei foi aprovada em dezembro de 2024, a Lei 15.043. Me corrijam depois se eu errei o número da lei federal. E criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. 2025 foi trabalhado, então, criado uma secretaria especial, e agora, em 2026, estão sendo trabalhadas as plataformas e a segurança cibernética para esse mercado. E a partir de 2027, 2028, lá em 2030, a gente vai estar falando muito no mercado de carbono. As empresas terão que fazer os seus balanços de inventário de efeito de gases de efeito estufa e a partir disso apresentar planos para neutralizar a sua emissão de carbono. Então, foi um passo muito importante a aprovação dessa lei. Nós trabalhamos aqui no Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Forte abraço ao professor Emílio Larrovede, que é o coordenador da Câmara Temática de Economia de Carbono, pelo trabalho importante, por todas as contribuições que o Fórum deu nas consultas públicas para a formulação desse mercado. E essas regulamentações, elas sempre olham essa viabilidade econômica, mas também ela tem que olhar a justiça social. E esse é um papel dessa plenária do fórum, do nosso fórum, e também nós temos recentemente criado o FONC, que é o Fórum Nacional de Transição Energética, que também é uma plenária multissetorial que reúne governo, empresas, academias, sociedade civil, para construir esses consensos e também para ajudar na formulação das políticas públicas voltadas para a transição. E dentro disso já existe o PARTE, que é o Programa de Aceleração de Transição Energética, e esses programas são importantes também para formular os financiamentos, criar as linhas de financiamento para que a iniciativa privada e os organismos possam desenvolver seus modelos de negócio voltados, então, para a transição energética. A COP30, nós já falamos bastante do mapa do caminho, do roadmap, que tem como objetivo, então, o net zero em 2050. Foi o legado da COP30, um dos muitos legados foi a, a criação do roadmap. E vários países já são signatários e novos deverão entrar. Então, inclusive, salientar o importante papel diplomático do embaixador André Corrêa do Lago, que articulou bastante com a sua equipe, o seu time, para que a gente conseguisse construir, diante de todo esse caos mundial, conseguir criar consensos dentro da cúpula do clima. Nós temos também vários outros programas, destacando aí o Luz para Todos, que já é um programa que já passa de 10 anos, que conseguiu levar energia para muitas comunidades, e o Renova Bio voltado para a questão de biomassa, bioenergia. Finalizo aqui a minha fala, agradeço. E então, para fazer um encerramento, quero dizer então, que a transição energética é sim o maior desafio, mas também a maior oportunidade para a humanidade. E o caminho passa pela descarbonização, democratização, descentralização, digitalização e desregulamentação. E vejam bem, o Brasil ele tem recursos únicos: sol, vento, biomassa e água para liderar esse processo. E que essa palestra inspire ação, cooperação e comprometimento com o futuro energético mais limpo, mais justo e inclusivo para todos os povos. Muito obrigado. Volto a palavra ali. Professor Renato, muito obrigada.
Foi esclarecedor. Tenho certeza que, assim como eu, os outros também receberam muito de conhecimento. Passa a palavra agora para o Jorge. Só um instantinho, deixa eu só organizar minha tela aqui, pessoal. Acho que tá ok, beleza. Bom, imagino que vocês já estejam vendo a minha apresentação. Eu só não estou conseguindo ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso. É, enfim. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer o convite, o espaço. A minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o monitoramento que nós realizamos no Instituto Araiara, e vou trazer aqui aspectos de justiça energética que podem ser observados a partir dos dados e informações disponíveis, no monitoramento que nós fazemos. Deixa eu só, realmente minha tela aqui ficou... A gente te vê e vê a sua Be- tela, tá, Beleza, tá Jorge? Tá ótimo, tudo beleza, certo aqui pra beleza. gente. Bacana, obrigado. Vamos lá, então. Então, assim, em síntese, né, o conteúdo da minha apresentação vai ser: eu vou falar um pouco sobre o Instituto, sobre a nossa atuação, sobre o uso de geotecnologias, apresentar a vocês o monitor de energia, e comentar com vocês os insights que a gente tem sobre justiça energética através dos dados. Vou falar sobre regressão energética, sobre a injustiça energética e, por fim, as conclusões disso. Então, começando aqui, antes de mais nada, me apresentar, sou George, gerente de Geociências no Instituto Araiara. O Instituto Araiara é uma organização da sociedade civil brasileira, reconhecido como de utilidade pública federal, com atuação em todo o país e presença na América Latina e Europa, com mais de 30 anos de experiência, desenvolve iniciativas na área ambiental, climática e energética, integrando ciência, educação, tecnologia para promover a sustentabilidade e defesa de direitos. A instituição ela possui uma produção técnico-científica sólida, já contribuiu para a formulação de políticas públicas por meio da proposição de projetos de lei em diferentes níveis, estadual, federal, municipal. Ela também mantém representação em organismos como o Fórum Nacional de Transição Energética e a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, ampliando sua atuação em agendas da área energética. Então, de forma resumida, assim, a Araiara é uma organização da sociedade civil que tem um apelo muito grande pela temática da área energética, né? E a gente trabalha no sentido de promover uma conscientização, uma preservação ambiental, a defesa de direito aos povos e comunidades tradicionais. E nossa atuação, ela está muito ligada a três eixos, né, que é a litigância, o advocacy e a mobilização. Dentro disso, nós trabalhamos, né, no sentido de produzir estudos e diagnósticos, produção técnico-científica, litigância estratégica, ambiental, climática, direitos humanos, territórios. Nós realizamos treinamentos, capacitações, participamos de políticas públicas, produções de leis em todas as esferas, atuamos através do advocacy, com marcos regulatórios, atuamos principalmente na mobilização e articulação multissetorial, com campanhas, comunicação estratégica, parcerias e atuação em rede e desenvolvimento de tecnologia própria de monitoramento socioambiental e energético. Esse que vou apresentar logo mais para vocês. E aí, dando um pouco dando alguns exemplos, né, da nossa atuação, né, de resultados da nossa atuação até o momento, a gente tem, nós já participamos, né, de cerca de 415 projetos de leis municipais proibindo o fracking em 17 estados brasileiros, com a aprovação de duas constituições estaduais, tanto no Paraná quanto Santa Catarina. Para aquelas pessoas que ainda não tiveram o contato, não sabem direito, o fracking ela é um tipo de exploração de petróleo e gás muito mais danoso e impactante ao meio ambiente, né?
em que há a contaminação do solo, da água, do ar, a disseminação de doenças. Já existem casos no mundo, nos Estados Unidos, na Argentina, em Vaca Muerta, em que essa técnica foi aplicada e houve muitos impactos regionais ali, né? O fracking ainda não não aconteceu no Brasil, ainda não foi utilizada essa técnica, mas há um movimento muito grande da indústria para que essa tecnologia seja utilizada também aqui no Brasil. Além disso, nós também atuamos muito na questão do acompanhamento da expansão fóssil na matriz energética brasileira. Com isso, nós contribuímos ativamente para impedir a construção é, de algumas termoelétricas, como a UTE São Paulo, que seria a maior termoelétrica a gás da América Latina, a UTE Brasília, recentemente, que se instalaria ali próximo da região do distrito de Samambaia, a região administrativa de Samambaia, no Distrito Federal. Também atuamos ali no impedimento da construção do terminal de GNL em Peruíbe, próximo a territórios indígenas, no litoral de São Paulo. Nós também já atuamos barrando, né, a construção da maior mina de carvão a céu aberto da América Latina e de uma termoelétrica associada a ela no Rio Grande do Sul, né? O projeto denominado Mina Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, nós também temos uma atuação muito forte nos leilões públicos promovidos pela Agência Nacional do Petróleo, tendo retirado mais de 1.300 blocos de petróleo e gás, né? A Agência Nacional do Petróleo, ela promove leilões públicos de oferta de áreas, né, no Brasil para assinatura de contratos de concessão com empresas, o que nós percebemos ao longo do tempo, né, é que essa expansão dessas áreas, ela tem sido feita de forma descontrolada, atingindo áreas sensíveis, áreas sendo expandidas, né, em direção a territórios sensíveis, com grande riqueza biológica, territórios de povos e comunidades tradicionais, e a Araiara, ela atua muito no sentido de tentar frear essa expansão, de mostrar à sociedade os riscos, né, e as injustiças expostas nesse processo. De forma geral, assim, o Instituto Araiara já evitou a emissão de mais de 3 bombas de carbono, prevenindo 675 mil mortes e 1,2 trilhão de dólares em danos relacionados aos projetos que foram impedidos e que teriam ali, né, emissões de gases de efeito estufa que contribuiriam com a crise climática e promovendo ainda mais as injustiças energéticas no país. E aí, falando um pouco sobre a questão da utilização de geotecnologias no monitoramento territorial, o Instituto Araiara, ele desenvolve plataformas digitais baseadas em geotecnologias, dados públicos e análises espaciais para ampliar a transparência sobre atividades energéticas e seus impactos socioambientais. Então, boa parte da nossa litigância, da nossa mobilização, é baseado na ciência, é baseado em evidências, nesse monitoramento ativo que nós fazemos, de identificar a expansão fóssil e os riscos socioambientais atrelados a isso, né? Então, o monitoramento socioambiental e energético com base em dados espaciais, o monitoramento da Araiara, ele disponibiliza, através dos seus monitores, né, acesso gratuito, transparente, permanente a informações relacionadas à área energética e de meio ambiente. São ferramentas que elas dão apoio à tomada de decisão, à litigância, ao advocacy, à transparência, ao conhecimento público da sociedade sobre os riscos iminentes das atividades. Nós, com isso, possibilitamos dar uma maior visibilidade aos povos e comunidades tradicionais que estão ali nas áreas sensíveis sobre riscos, as vulnerabilidades e os conflitos existentes no território, né? E é muito importante essa integração entre tecnologia, ciência e política pública
para que a gente avance numa transição energética justa. As plataformas que a gente já lançou, elas são utilizadas por órgãos públicos, parlamentares, jornalistas, movimentos sociais. As nossas ferramentas, elas permitem, então, um monitoramento contínuo de empreendimentos, uma análise de risco e um acesso facilitado à informação qualificada, contribuindo para a tomada de decisão e controle social. Entre elas, eu coloquei alguns exemplos aqui, vocês podem acessar todas no nosso site araiara.org. A gente tem um monitoramento do monitor energia, que eu vou apresentar mais à frente, que permite analisar a expansão do setor energético, identificar sobreposições com áreas sensíveis e apoiar estudos técnicos e políticas públicas. A gente tem um monitoramento muito interessante que a gente observou os dados de financiamento, quais empresas, bancos, pessoas financiam a expansão fóssil na América Latina. Chama The Money Trail, que é o caminho do dinheiro, e ele possibilita a compreender os fluxos financeiros, identificar agentes econômicos e ampliar a transparência sobre o suporte financeiro a atividades com impacto ambiental. Temos também o monitor do carvão, muito importante, né, que integra dados espaciais e informações técnicas para evidenciar impactos ambientais, emissões associadas e a distribuição territorial dessa fonte energética, né? Fonte energética essa que em 2026 ainda é discutido a permanência, a subsistência dessa fonte energética até 2040, né? A gente vive atualmente numa crise climática, né? E é inimaginável pensar que até hoje se perpetua, né? Essa subsistência e essa existência de uma fonte tão poluidora que ficou no século passado, mas que a gente ainda tem traços dela na nossa matriz. Nós também temos, perdão, eu passei aqui, nós também temos o monitoramento do oceano, em que a gente visualiza as áreas de exploração de petróleo e gás no mar territorial brasileiro, identifica ali as sobreposições dos territórios sensíveis, as áreas de importância biológica. É muito importante falar, por exemplo, que há, no momento, uma expansão muito forte da indústria fóssil em novas fronteiras exploratórias, né, que eles falam, que é tanto na foz do Amazonas quanto na bacia de Pelotas, no sul do país. Foz do Amazonas ali, banhada, que banha, né, os estados do Pará e Amapá, e Pelotas banhando ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São regiões, são fronteiras exploratórias que tem havido intensificação, né, e que consigo traz, né, diversos impactos ao modo de vida, à economia local, às pessoas, aos povos e comunidades tradicionais que ali residem, né. E tudo isso é destacado de alguma forma nos monitoramentos que a gente faz. A gente tem também o monitor da Amazônia Livre de Petróleo, que auxilia na identificação de riscos socioambientais, especificamente em áreas protegidas e territórios indígenas. E a gente promove com isso uma transparência e acesso à informação. E aí, passando agora, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Deixa eu dar play nele aqui. Que é o vídeo de apresentação do monitor. Será que eu não vou conseguir dar play nele? Tinha testado, estava funcionando. Aqui, ó. Beleza. Eu já compartilhei minha guia com o som, e aí eu vou apresentar rapidinho para vocês a apresentação do monitor energia. Bem-vindo! Neste vídeo, você vai aprender como explorar o Monitor Energia, uma plataforma digital que reúne dados, análises e visualizações sobre o setor energético brasileiro, com foco em transparência, justiça climática e transição energética.
O Monitor Energia é uma ferramenta interativa desenvolvida para reunir e divulgar informações sobre geração, consumo, emissões e impactos socioambientais do setor de energia no Brasil. Ele permite que qualquer pessoa da sociedade civil, a tomadores de decisão, tenha acesso a dados confiáveis e visualmente acessíveis. O monitor resolve o problema de dispersão de dados do setor elétrico, concentrando-os em uma única plataforma de forma ágil. Para acessar o monitor, basta entrar no seu site oficial. Na página inicial você verá uma série de painéis temáticos, gráficos interativos e filtros. Vamos começar pelo painel de geração elétrica. Aqui você encontra todas as usinas cadastradas, podendo filtrar por fonte energética, estado, potência e status de operação. Neste painel, são apresentadas as emissões estimadas de gases de efeito estufa associadas às usinas, com dados que facilitam a avaliação de impactos climáticos e decisões sobre a matriz energética. O monitor também acompanha o crescimento das fontes renováveis no Brasil, permitindo comparar sua participação na matriz com fontes fósseis e acompanhar os avanços da transição energética. O Monitor Energia é mais do que um portal de dados, é uma ferramenta de transformação. Explore, compartilhe e use os dados para fortalecer ações pela energia limpa, segura e justa no Brasil. Beleza. Passando aqui. A ideia de mostrar para vocês a apresentação, como a gente está aqui com a apresentação de slide mais estático, é interessante mostrar para vocês através do vídeo que os monitoramentos feitos pelo Instituto Araiara, eles são bem dinâmicos, acessíveis, trazem ali insights visuais, mapas, são ferramentas super interessantes para serem exploradas, configuradas, filtradas, para que cada pessoa consiga observar ali detalhes de alguma região específica, do seu próprio território. Então, eu convido vocês, né, obviamente a gente vai falar um pouco mais sobre o monitor aqui, mas eu convido vocês a acessarem e terem sua própria experiência no Monitor Energia, né. E aí, já passando aqui para a parte dos aspectos de justiça energética, eu trago aqui, na verdade, a ideia aqui foi, a partir da apresentação do Monitor Energia, a gente fazer algumas discussões sobre a justiça energética e como os dados que estão no Monitor Energia conseguem contribuir para as análises, né, para essa nossa observação e discussão sobre justiça energética dentro da transição energética. Eu peguei aqui a conceituação de um artigo que se chama Justiça Energética, Insights Conceituais e Aplicações Práticas. Então, de forma teórica, aqui a gente tem que justiça energética abrange todo o processo de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia. O seu objetivo é compreender onde ocorrem as injustiças, quais grupos sociais são afetados e como evitar ou remediar essas situações. Eu coloco aqui do lado um print, né, uma captura de tela do Monitor Energia, em que a gente tem algumas dessas informações que nos ajudam a ter insights sobre essa questão de justiça energética e um outro termo que está muito atrelado à justiça, que é a pobreza energética. No mapa ali à direita, a gente consegue ver, então, o percentual de lares em pobreza energética no Brasil atualmente, né? Um dado macro, agregado ali por unidade federativa, por estado, a gente consegue perceber, e mais à frente eu vou mostrar um outro mapa para vocês, para discutir sobre isso. Então, a gente consegue perceber ali que os estados em vermelho, eles são os que têm o maior índice de lares em pobreza energética, ou seja, pessoas que não têm acesso à energia elétrica de qualidade. Então, ali, predominantemente, a região norte tem os maiores índices, a gente tem ali também o Piauí, alguns estados do Nordeste. E passando para o próximo slide, a gente consegue ver um pouco sobre os custos de tarifa, né? E como essas duas informações elas são correlatas. Inevitavelmente, né?
esse mapa da direita que eu apresento aqui nesse momento, ele está muito relacionado ao outro mapa, né? Há uma correlação entre as duas coisas, né? A gente consegue ver que a tarifa média, né, da região norte, ela é muito mais alta que a média do Brasil. A gente consegue ver ali que a tarifa média do Brasil está ali entre 0,787 reais por quilowatt-hora, e as regiões norte e centro-oeste, elas estão ali bem acima da média do Brasil, né? E por que que isso acontece, né? É, um dos fatores para isso acontecer é a questão dos custos de geração mais elevados em sistemas isolados, né? A maior parte dos sistemas isolados no Brasil hoje, eles estão na região norte, são cerca de 700, mais de 750 mil consumidores que estão dentro desses sistemas isolados, né? E há uma logística complexa e um custo de transporte de combustível, né? É, Visto que a principal fonte de geração de energia nessas regiões ainda é o óleo diesel. Embora a gente consegue ver isso no monitor de energia, essa injustiça, né? É, quatro das principais usinas hidrelétricas do país, elas estão na região norte, Belo Monte e Tucuruí no Pará, Geral e Santo Antônio em Rondônia. Mas por que que isso acontece, né? Embora a geração esteja localizada nesses estados, essa geração ela existe para atender a demanda do sul e sudeste. E aí a gente vê que atrelado a isso, a gente tem custos da tarifa mais altos nessas regiões que têm mais sistemas isolados, maior dependência de fontes fósseis para geração de energia, e, consequentemente, a gente tem maior índice de pobreza energética, né? E aí, para falar um pouco sobre isso, é, eu gostaria de expor aqui a questão da regressão energética, né? O que está totalmente é, na contramão do que a gente fala e o que foi apresentado pelo professor Renato sobre a transição energética, né? O que a gente observa a partir dos dados do monitor é que o uso do gás fóssil deixou de ser um complemento emergencial estratégico. Desde a privatização da Eletrobras, alguns anos atrás, passou, né, um jabuti ali na lei da privatização, em que houve a obrigação de contratação de grande capacidade elétrica em termoelétricas a gás. E o que a gente identifica hoje no monitor energia é que mais de 90 gigawatts de usinas termoelétricas a gás estão em fase de estudo e planejamento. Para vocês terem ideia, toda a capacidade instalada no Brasil hoje fica em torno de 250 gigawatts. Então, assim, mais de um terço da capacidade que está instalada hoje é planejada para haver, né, a expansão através de fontes térmicas, né? Por isso que o título do slide que é regressão energética, né? Enquanto a gente deveria estar discutindo, né, a transição energética, a maior expansão de fontes limpas, a tecnologias para armazenamento de energia, para que a gente evite o desperdício através do curtailment, que a gente consiga diminuir o custo da energia elétrica, a gente vê que, na verdade, há um movimento contrário muito forte, no sentido de se manter a energia, as fontes fósseis ainda no sistema, né? E aí eu chamo a atenção aqui para um leilão que vai acontecer dia 18 de março, menos de um mês, que se chama leilão de reserva de capacidade, né? Que é um grande absurdo, assim, é uma grande contradição, porque enquanto a gente tem hoje no Brasil um problema muito grande do curtailment, ou seja, explicando para vocês de forma resumida, há ordens, né, há movimentos da ONS com o intuito de garantir a estabilidade do sistema para cortar a geração de energia limpa em períodos de muita intensidade solar, porque se produz muito mais do que é consumido, e essa energia ela acaba sendo desperdiçada. E aí,
embora haja outras tecnologias que poderiam estar tomando, né, sendo protagonistas para a solução desse problema e para a diminuição dos custos do sistema, o que está sendo feito, na verdade, são leilões, como se fosse espécie de soluções emergenciais, assim, para conseguir, na verdade, garantir que existam usinas disponíveis para quando a demanda aumentar e não houver a capacidade do sistema de gerar energia. E aí, na verdade, olha só que contrassenso, né? Isso sendo feito, não se resolvendo o problema do armazenamento da energia que já é produzida e está sendo desperdiçada atualmente, a gente vai ter só um aumento ainda mais do custo da energia. O que, na verdade, deveria ser feito, né, para que a gente caminhe para a transição energética, são alguns dos elementos que o professor Renato já abordou ali: descentralização, a questão da regulamentação, a questão dos incentivos e do investimento no hidrogênio verde, nas baterias, que eles conseguiriam fazer o aproveitamento de toda essa energia limpa que já é gerada durante o dia aqui no Brasil. E, na verdade, na contramão disso, o que está sendo feito é uma espécie de tapa-buraco, assim, em que vai ser contratadas usinas para ficarem disponíveis ali caso haja esse problema na entrega de potência no sistema em momentos em que a energia limpa, verde, ela não consiga atender. E aí, nesse leilão de reserva de capacidade, a gente consegue identificar que existem 314 projetos fósseis cadastrados, usinas termoelétricas a gás e, acreditem, se quiser, também projetos termoelétricos a carvão ainda. Em 2026, a gente tem projetos sendo cadastrados para o leilão de reserva de capacidade a carvão. Isso é um grande absurdo, assim, é uma negligência com a agenda climática, e, na verdade, o resultado disso vai ser aumento dos custos, agravamento das injustiças e mais desigualdade e racismo ambiental. O Brasil ele precisa escolher se permanece atrelado ao atraso representado pelos fósseis ou se ele lidera a transição energética mundial. Bem dito pelo professor Renato, nós somos um país com um grande potencial para geração limpa de energia, né? Nós temos em abundância sol, vento, água, biomassa, que conseguem garantir uma matriz energética limpa e justa, mas para isso é fundamental abandonar progressivamente o petróleo, o carvão e gás, responsáveis por aquecer o planeta, devastar ecossistemas e comprometer a vida de milhões. A energia que a gente quer é aquela que promove a vida, reduz as desigualdades e preserva os ecossistemas. Não há futuro em uma matriz dependente dos fósseis. E aí, passando aqui o slide para vocês, já dando uma visão mais micro, né, regional, sobre os dados do monitor de energia, abordei então para vocês visões macro, tentei de alguma forma falar sobre a questão da justiça, da pobreza energética, como os custos disso impactam, qual o caminho que tem sido tomado e que deveria estar sendo tomado, e agora eu mostro para você uma outra questão importante da justiça energética, que é a identificação de onde estão as injustiças, quais são as pessoas impactadas. Esse é um outro recorte que eu faço do monitor de energia. Essa região de Barcarena, no Pará, muito próximo a Belém, onde aconteceu a COP, em novembro do ano passado. Se vocês forem ver ali na esquerda, onde tem uma linha traçada distanciando 5 quilômetros, a gente consegue perceber ali diversos projetos num grande complexo termoelétrico a gás que vem sendo desenvolvido na região do Porto de Vila do Conde, nessa região de Barcarena. E o que a gente consegue ver, né, na verdade, é que essa expansão fóssil, ela vem afetando, impactando comunidades que ali já estavam instaladas e que dependem daquela região, dependem da pesca, têm as suas tradições, têm a sua economia de subsistência local,
No mapa, então, a gente consegue ver que a menos de 5 quilômetros desse complexo termoelétrico a gás que está sendo instalado e que tem projetos tanto em construção quanto projetos em licenciamento, a gente tem territórios quilombolas. Territórios quilombolas, nós temos assentamentos, aquela região ali em Barcarena é a Baía do Marajó, a gente tem um grande número de pescadores artesanais, e todo esse movimento já tem causado impactos na região. E aí é muito interessante, então, eu trago um exemplo para vocês, mas o Monitor Energia, a gente consegue visualizar diversas situações similares em que há expansão fóssil sobre comunidades e povos tradicionais. E essa distribuição desigual de impactos socioambientais, né? Então a gente consegue perceber que há uma injustiça energética muito grande no país, né? As regiões mais afetadas, né, são, infelizmente, as regiões onde há pessoas com as menores condições de lidar tanto com os impactos da própria indústria ali, local, quanto também os impactos globais da crise climática, né? É, é, ali, o monitor a gente consegue observar, a partir das análises que a gente fez com os dados que estão disponíveis ali, que mais de 230 territórios indígenas estão na região de impacto de projetos do setor de energia. Isso dá cerca de 28% do total de terras indígenas no Brasil. E aí são áreas, né, dentro ali da área de influência direta, de gasodutos, termoelétricas, linhas de transmissão, e é importante conferir essas pessoas, voz ativa, né, escuta ativa. Essas pessoas, elas têm que ter o direito de consulta livre, prévia e informada, né, elas precisam saber o que está acontecendo nos territórios dela, esses processos estão acontecendo nos territórios dela. Por fim, para finalizar, então, as minhas conclusões, falo aqui, então, que os sistemas energéticos, eles produzem impactos desiguais no território e entre grupos sociais. A transição energética, ela não é apenas tecnológica, não é apenas uma mudança na matriz, uma mudança no combustível, na forma como a gente produz a energia, consome, mas é uma mudança também em avaliar territorialmente, socialmente, essa expansão da matriz e esse desenvolvimento da transição. Então, sem planejamento territorial, a transição pode reproduzir desigualdades, né, na verdade. Porque a gente vê aqui que a gente precisa de instrumentos fortes, uma voz ativa da sociedade, a gente precisa que o licenciamento ele tenha a força e consiga abarcar todas essas questões de impactos que são considerados ali nos territórios, e os dados e ferramentas são grandes aliados como instrumento de justiça, transparência, e eles qualificam o debate público e tornam visíveis grupos que historicamente são marginalizados. E aí, por fim, né, deixo aqui uma mensagem que a transição energética ela só será efetiva se também for justa. Essa transição energética ela precisa ter ali, né, ela precisa dar voz às pessoas que hoje em dia sofrem com o racismo ambiental e com as injustiças energéticas. Para finalizar, então, aqui, eu deixo os QR Codes, as plataformas que a gente disponibiliza para acesso. Faço um convite a vocês para acessar o site araiara.org. Lá a gente está sempre disponibilizando nossos estudos, análises, as campanhas, as mobilizações. E, por fim, eu agradeço aqui o espaço, eu fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma para o debate, e aqui estão meus contatos. Com isso eu passo a minha palavra. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Jorge. Quando a gente consegue unir conceitos com essa visualização, fica muito mais claro o que é a transição energética, que é um termo que nós temos escutado bastante ao longo dos últimos tempos, mas nem sempre a gente tem um conhecimento ou fica palpável, né, do que de fato é. Então, eu quero agradecer ao professor Renato, Jorge, foi incrível realmente.
a apresentação de vocês. Agradeço também a todo mundo que está presente, tanto aqui no link do Zoom quanto no YouTube. Agradeço também a equipe do Fórum Geral, que nos auxiliou aqui do início ao fim. Se alguém tiver alguma dúvida, eu comentei no chat do YouTube que poderia ser feito ali algum comentário, alguma sugestão. E a gente vai esperar uns 5 minutinhos, caso não tenha, a gente vai encerrar. E o pessoal aqui dentro do Zoom também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e comentar ou fazer suas sugestões, tá bom? Aqui no chat do YouTube nós temos alguns comentários aí para os palestrantes. O pessoal está agradecendo, tá, a participação de vocês, o conteúdo que vocês trouxeram realmente é muito rico, não só para quem trabalha diretamente com transição energética. Ficou claro para todo mundo que a transição energética ela é de comum a todos. Então, a gente tem que entender o que é essa transição energética e entender principalmente que ela vai impactar sim. Então, a forma como nós estamos levando a transição energética e para além de IPCC, para além de 1,5 graus, a gente tem que entender que isso também vai impactar pessoas em situações de vulnerabilidade, como o Jorge trouxe. Esses conceitos que o professor Renato trouxe também é muito importante. Então, esses marcos que ele traz, essa linha do tempo foi super importante para a gente ver como a transição energética já está alinhado à nossa sociedade há milhares de anos atrás, né? Então, nós vivemos uma eterna transição energética e ela precisa sim ser justa e sustentável para todos. Muito obrigado. Inclusive, eu estive participando de painéis lá na COP como ouvinte do Instituto Araiara. Eu queria dar os parabéns para toda a equipe. O John Wood, que conseguiu conversar com a ministra Marina lá em plena COP, entregou documentos importantes lá, questionando justamente essa questão das termoelétricas, né, desses jabutis que foram aprovados também, e reconhecer essa entidade, o papel importante que ela tem tido aí representando a sociedade civil, e grande parte dos brasileiros não conhecem todo esse trabalho que só busca o bem comum para todos. O Instituto, todo mundo que trabalha, eu mesmo sou voluntário na Fundação Gaia, que é o legado do José Lutzenberg, e a gente trabalha com esse intuito, com esse propósito de contribuir, dar a nossa contribuição para uma sociedade melhor. Então, o pessoal precisa entender isso, que é uma jornada que a gente optou fazer, foram nossas escolhas, nossas decisões, e a gente espera, então, com isso, que as futuras gerações possam ter um planeta ainda para chamar de seu. Oh, Desculpa, Glauber. desculpa, Jorge. Pode falar, Jorge. Só aproveitar, então, mais uma vez para agradecer o espaço, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, é um momento muito significativo para mim. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu sou de Juiz de Fora, a cidade que atualmente tá um caos, né? Tem sofrido com um evento climático extremo muito grande, e eu sinto na pele, né, os impactos globais, assim, de talvez a gente ainda não ter caminhado para uma transição energética. E para mim é muito significativo estar aqui, apresentar esse assunto, e eu agradeço o espaço.
Agradeço e é uma honra para mim, né, estar apresentando esse workshop aqui junto com o professor Renato. Então, muito obrigado a todos vocês da organização também do E+. Muito obrigado. Obrigado, gente, desculpa. Eu queria abrir a palavra também para outros membros do fórum, do fórum e da CT, se quiserem. Ainda temos alguns minutinhos. Estou vendo aqui tá o Lucon, tá o Renato e o Francisco. Se quiserem fazer uma palavrinha também, fiquem à vontade. Bom, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Não sei se alguém mais se candidatou a falar, mas, assim, muito brevemente, obrigado, é um prazer estar aqui, ver todos os amigos aqui, todos. Olha, a transição energética, ela está bem delimitada pelos relatórios científicos compilados pelo IPCC e pelas metas do Acordo de Paris. Há uma correlação direta com a temperatura média do planeta, com esses objetivos de 1,5 grau, 2 graus, com forçantes radiativas, por sua vez com concentração de gases de efeito estufa, por sua vez com emissões, e, digamos, existe já muitos estudos de orçamento de carbono, que é quanto cada país pode emitir até 2050. Não é um número exato, é uma faixa. Obviamente isso é discutido, mas não dá para fugir muito dessa faixa. Isso nesse contexto está a transição energética. A gente fala em transição energética, quer dizer, ela é uma transformação. Ela não é um processo aditivo, ela é um processo de substituição. Então, não há que se falar em transição energética só por meio de adições. Adicionou energia solar, energia eólica, e continua se explorando petróleo e gás. Muito bem. Nós estamos numa fase muito crítica digamos, do multilateralismo, né? Uma fase de bastante, digamos, enclausuramento dos países, e não creio que isso deva ser uma justificativa estratégica, principalmente para um país como o nosso, que depende tanto do clima. Razão pela qual essa transição ela poderia ser tratada de uma outra forma, não a de tentar vender a última gota de petróleo que o mundo terá, porque todo mundo fala a mesma coisa, né? O plano clima de mitigação, ele já está completo, e o setor de energia, ele não aponta para uma transição, ele aponta por uma estabilização nas emissões e, digamos, um postergamento das medidas de redução dessas emissões associadas principalmente à queima de combustíveis fósseis. O que nós temos aqui no nosso plano clima como um todo digamos, uma confiança muito grande no combate ao desmatamento, o que, de fato, com a recomposição vegetal, promove emissões, digamos, calculadas como negativas. Porém, isso não é eterno, isso acaba. Esse estoque de áreas, na melhor das hipóteses, se ele for reflorestado, em 2051, 2052, 2060, 2070, ele não será suficiente para neutralizar as emissões já comprometidas por meio de contratos, por meio de regulação, por meio de uma série de medidas tomadas por essa gestão e pelas gestões anteriores, no sentido de aumentar nossas emissões. Isso vale também para toda a infraestrutura e vale para o setor agropecuário, né? Então, sabemos disso. Então, quer dizer, essa transição não é meramente energética, ela não é uma adição, e estamos aqui diante do Fórum Brasileiro, que já foi reconhecido em NDCs anteriores como a instância de interlocução do governo com a sociedade civil. Isso
Na última NDC isso mudou para a plataforma Brasil Participativo, que é um formulário de consulta pública. Então, quer dizer, o papel do fórum nessa história, ele está um pouco nebuloso, né? Fica essa reflexão para nós mesmos, para o Fórum Brasileiro e para o governo brasileiro. Então, como fazer essa transição energética e como o Fórum pode participar realmente sem indo um pouco além de nós tirarmos selfies em conferências do clima e postarmos nas redes sociais. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucão. Alguém mais? Renato e Francisco, se quiserem também, fica à vontade. Não? Então, Karine, pode encerrar, então. Bom dia, Opa, Francisco, vai lá. tudo em paz? Gente, em primeiro lugar, parabenizar, já fiz pelo chat, mas ao vivo, pelos organizadores, pelo tema relevante e pelas excelentes apresentações, né? Eu vou puxar só um pequeno detalhe, um ponto que me chamou a atenção lá na apresentação do George, né? Na questão da justiça social e energética. Olha, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro, né? Que eu acho que precisamos ser mais ágeis. O Brasil precisa ser mais ágil no caminhar do uso dos recursos que nós dispomos. Por que eu me refiro a isso? Eu sou aqui do Rio Grande do Norte, né, um estado que tem uma produção de energia solar e energia eólica bastante alta, né? Aí, se você olha numa certa tabela que ele mostrou, o custo da energia do Nordeste está exatamente batendo, diria assim, com uma certa margem de erro, com a média nacional. Estão me ouvindo? Tá, obrigado. Fiquei na dúvida que eu estou no ambiente aberto. Então, eu acho que é possível reduzir esse custo com um bom uso que nós temos, o nosso potencial de energia eólica e solar. Isso não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Nordeste inteiro, né? Nós temos esses gargalos como distribuição, transmissão, etc., né? Mas, independente disso, você poderia primeiro fazer um mapeamento de atrair potenciais investidores para regiões onde você tem facilidade de obter energia, né? Esse é um ponto que eu tenho procurado puxar discussão, em particular aqui no Rio Grande do Norte, há bastante tempo, e assim, as coisas estão evoluindo, mas muito, muito lentamente. Eu gostaria que esse processo, assim, chegasse às autoridades, aos tomadores de decisão, para que fosse um processo mais agilizado, mais ágil, né? Porque você tem novos processos e tudo evolui, né? Então, há uma tendência de queda de preço de energia, e isso deveria chegar para o consumidor final. E em todo o espectro, tanto para as pessoas mais necessitadas carentes, e aí que entra um foco dos principais focos da justiça social, até o investidor, né, que precisa ter uma demanda maior de energia, uma indústria, média indústria, até mesmo talvez a grande indústria. Hoje se fala muito de data centers para o Nordeste, né? Aí entra outra questão, que vai ser a água, recurso hídrico, mas enfim, energia temos em abundância. Agora, como utilizar isso para desenvolver melhor a região, e desenvolver melhor significa, então, você ter avanços na justiça climática, energética e social. É isso, meu querido. Obrigado. Muito obrigada pelas contribuições. Então, encerrando, né, trazendo um resumo do que a gente teve hoje aqui no nosso workshop, o professor Renato, então, ele reforça essa urgência climática que exige que a descarbonização seja eletrificar com fontes limpas, né, com políticas e regulação adequada. E o Jorge, ele mostrou que a transição precisa ser justa no território, baseado em dados, transparência, planejamento,
para não reproduzir desigualdade e nem elevar os custos. Então, a síntese do nosso workshop é que a transição energética ela só funciona se ela for rápida, baseada em ciência e também justa. Enfim, a gente encerra então o nosso workshop, é o primeiro que nós vamos ter, né, ao longo desse ano, e eu espero que tenha sido enriquecedor para todos. Muito obrigada, pessoal. Até. Obrigado, até. Obrigado, até.